Estamos continuando aqui nossa série de vídeos acerca da relação matrimonial. E agora falando sobre a harmonia matrimonial. E falamos já no vídeo anterior que a harmonia matrimonial requer dedicação e trabalho por ambos os cônjuges. Ou seja, é necessário sabedoria adquirida com experiência, dependência de Deus, maturidade de caráter, respeito e apreço mútuo, conhecimento e compreensão recíprocos. Ou seja, é necessário dedicação e trabalho para que eu e você, para que todos nós, dentro dos nossos casamentos, dos nossos relacionamentos abençoados por Deus, protegidos pelo pacto matrimonial, tenhamos harmonia matrimonial, paz, harmonia e felicidade. Como nós já vimos, é o caso relatado em Provérbios 31, de 10 a 31, da mulher virtuosa de Provérbios 31. Vamos continuar aqui então as nossas referências. As referências do apóstolo Paulo também em Efésios 6, de 1 a 14, e Colossenses 3, de 18 a 21, como também de Pedro em sua carta, carta em terceiro capítulo, de 1 a 7, sublinham a necessidade de respeito mútuo entre o marido e a mulher, de que cada um deles devem assumir responsabilidades específicas de amor, de paciência e de maturidade no trato de um com o outro. O pacto matrimonial e a confiança na presença, direção e bênção de Deus nos provê uma base sólida para edificar um matrimônio saudável e feliz. Quando a nossa vontade está firmemente comprometida em manter a fidelidade e o amor, todo arranjo é possível, como também é possível realizar os ajustes necessários que permitem uma relação conjugal satisfatória para ambos os cônjuges. A Bíblia nos revela que o casamento, deve ser uma relação muito forte, capaz de superar e resistir todas as dificuldades que vêm contra ela. Lá em Mateus 7 a Bíblia diz que o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha. Batem os ventos, as ventanias, os vendavais, mas a casa não cai, porque os fundamentos foram estabelecidos sobre a rocha. Ou seja, se você tem um casamento sólido, construído como base, tendo Cristo como base, fundamento da relação, e os princípios de Cristo, os princípios do reino de Deus, podem vir as dificuldades, as lutas, os problemas, e você vai permanecer, porque o seu casamento é consolidado na rocha eterna, que é o Senhor. É importante que creiamos em seu valor e força. Que valor e força? Valor e força do casamento. E que não permitamos que ele se deteriore, porque então poderá se quebrar. Aprendamos a reconhecer os sintomas de um problema ainda oculto, para evitar que se forme um drama familiar ou conjugal. Quais são os problemas que se apresentam na relação matrimonial? Primeiro, é completamente normal que surjam problemas dentro do casamento, pois todos nós somos seres humanos e somos falhos e infelizmente erramos, Nenhum casamento é perfeito, nem em seu início e nem no seu caminhar. É importante que todo casal de noivos converse sobre esta questão antes de se casar, para ver com clareza que terão problemas e que deverão encontrar a maneira de solucioná-los, de resolvê-los juntos. Por um lado, isso os ajudará a não se assustar quando os problemas surgirem ao longo do casamento. Por outro, aprenderão a encarar com fé qualquer dificuldade que surja. Ou seja, sempre a ordem deve ser o seguinte: quando surgirem os problemas dentro do casamento, tentem vocês dois resolverem sozinhos. Caso não consigam, busquem ajuda pastoral, de pastores, obreiros, obreiras, missionários, pessoas que tenham terapeutas cristãos, psicólogos cristãos, que possam ajudar naquela área que vocês dois tentaram, mas não conseguiram resolver diante dos problemas que se apresentaram. Certas áreas podem ser mais problemáticas que outras, mesmo que nenhuma esteja isenta dessa possibilidade. As discordâncias entre a administração do dinheiro, por exemplo, são frequentes. Não sei se você sabe, 57% dos divórcios ocorrem por problemas financeiros. Olha como esse problema é grave a nível de casamento e de família. Quantas famílias se dissolvem, casamentos são destruídos por problemas de administração do dinheiro.
Também pode haver diferentes formas de reação diante dos problemas da vida, que se impõem pela própria vida. O gosto sobre comidas, horários de acordar, comer, dormir, pontualidade, etc. E mesmo sobre a maneira de se vestir, variam de um com relação ao outro. A atenção que um e outro prestam aos detalhes podem ser muito diferentes e dar origem a desavenças dentro do casal. E quando chegam os filhos, as discordâncias em relação às normas e hábitos, a observar sobre disciplina e instrução, podem ficar ainda mais diferentes e mais evidentes. Então preste atenção com relação a isso. Quais são as reações inúteis, né? Reações inúteis que podem abalar a harmonia matrimonial. Em geral, as reações mais frequentes e típicas são as menos indicadas, e é necessário disciplinar o caráter e educar-se para poder reagir bem diante das dificuldades. Essas são algumas das formas mais comuns e inúteis. Por exemplo, as pessoas estão enfrentando um problema e querem escapar do problema. Primeira reação inútil é escapar do problema. Fugir, não enfrentar o problema, fingir que ele não existe. Isso é uma reação covarde. É uma espécie de ilusão. Se supõe que se pudermos ignorar o problema, ele se solucionará por si mesmo. E não é isso que ocorrerá. Às vezes se tenta jogar o problema para cima do outro, como foi com Adão no Éden, né? Jogando sobre Eva a culpa da queda moral ali diante de Deus, a desobediência, a rebeldia. Ou buscar então uma rota de fuga através da bebida, das drogas, das diversões, de alguma religião, dos relacionamentos ilícitos, errados, né? Escapando do problema. Isso é uma reação inútil. Segunda reação inútil é cortar a comunicação. Rodear-se de uma muralha de silêncio é uma forma também de evasão do problema. Sem diálogo objetivo é impossível chegar a uma solução dentro do casamento. Terceira reação inútil dentro do casamento é irar-se. A intenção é assustar ou intimidar o outro, esconder-se atrás das emoções ao ser confrontado com os próprios erros e responder jogando na cara as falhas do cônjuge. Isso também é um equívoco. A Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira, irai-vos, porém não pequeis, né? Então, existe uma ira que não se peca, é a ira com cunho divino, né? Cuja santidade de Deus está envolvida. Mas a maioria das iras humanas, né? O próprio Tiago fala, na ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira é um pecado sério, grave, que pode destruir o casamento e a família. A quarta reação inútil que se pode ter no casamento é ficar deprimido ou ter um ataque nervoso. É como se dar por vencido e começar a buscar provocar lástima e compaixão nos que nos rodeiam. A intenção é conseguir que os outros prestem mais atenção e nos consolem, sem ter que enfrentar o problema real. Isso é muito comum também, ficar deprimido, espírito de dodói, né, de coitadinho, de autocomiseração, ou dar um chilique, dar um ataque de nervoso, dar uma de doido. Não é assim que se resolvem problemas. Como é que nós podemos resolver os problemas? Primeiro, precisamos entender e afirmar que todo problema tem solução. Ainda mais nós que somos cristãos. É importante não se dar por vencido e nem negar a possibilidade de uma solução. O primeiro passo em toda solução é reconhecer que é possível resolver esse conflito dentro do casamento. Segundo, ter disposição para enfrentar todo problema com calma e fé. Ter disposição para enfrentar todo problema com calma e fé. É preciso acalmar os nervos, apaziguar os sentimentos, que o bom juízo retorne, né? Que esse ambiente carregado de nervosismo desapareça. É preciso ser objetivo, considerando a situação por outros ângulos, outras perspectivas, olhando-a do ponto de vista do outro. Também é necessário reconhecer as próprias falhas, pedir perdão, consertar, restituir quando necessário, conforme diz 1 Coríntios 13, de 4 a 7 e Filipenses 4, de 8 a 9. Quarta solução para os problemas é tratar um problema
de cada vez. Tratar um problema de cada vez. Certas questões são complicadas e podem dar origem a outras. Não se pode resolver tudo ao mesmo tempo. É melhor dedicar-se a um problema de cada vez. Detectar o problema, analisá-lo, determinar por onde começar e resolvê-lo. Encarar os seus gigantes. Quinta solução dos problemas é aprender através das experiências anteriores que já tivemos. Aprender através das experiências anteriores. É preciso tirar proveito das situações já vividas para não ter de passar outra vez pelas mesmas tensões e lutas. É necessário ser paciente ao aguardar os resultados, porque muitas vezes é impossível conseguir uma solução positiva de imediato. Veja Hebreus 12, de 1 a 14. Outra solução de problemas é não deixar que os problemas também se acumulem, vire uma bola de neve. Quando vários problemas se acumulam, eles se transformam em um problemão. É melhor resolvê-los à medida que surgem, como diz a Bíblia, basta cada dia o seu mal. O apóstolo Paulo, Mateus 6, o apóstolo Paulo dá um bom exemplo nesse texto. Não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, os conflitos, as situações que surgem, não deixe para o dia seguinte aquilo que você precisa resolver hoje. Não se põe o sol sobre a vossa ira, Efésios 4, 26. Também, para solucionar os problemas, às vezes é necessário recorrer a um árbitro maduro. Recorrer a um árbitro maduro. É conveniente fazer isso. Se não for possível encontrar uma solução dentro do casamento, quase todos conhecemos uma pessoa ou um casal maduro, de confiança, responsável, que possa nos ajudar. Geralmente é melhor que essa pessoa não tenha relação de parentesco, para que seja mais objetivo, mais neutro na situação, conforme diz Provérbios 11, 14. A maior responsabilidade para resolver os problemas está sobre os ombros dos homens. A maior responsabilidade está sobre o homem. Por vontade de Deus, o homem é o cabeça da esposa e responsável principal pela sua família. Deus lhe pedirá conta sobre o bem-estar da sua esposa e dos seus filhos. Portanto, deve atuar com fé, com paciência, em obediência ao Senhor. E é preciso que ele tenha uma conduta terna, doce, compassiva, razoável, sábia, bondosa, não caprichosa, mas firme em suas convicções, fundamentado na vontade revelada de Deus, que é as Sagradas Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus. Deve estar determinada a fazer de sua esposa a mulher mais feliz do mundo e deve gerar na sua casa um ambiente saudável, pacífico, feliz, abençoado pelo Senhor. Nós temos que empreender todas as nossas forças para fazer do nosso lar, da nossa casa, um pedacinho do céu. Lembremos também que uma boa solução dos problemas, afirma e fortalece o casamento. E encontrar juntos a solução para eles acrescenta a confiança e evidencia a maturidade de ambos os cônjuges. Terceiro ponto é até a felicidade e maturidade. Aos casais que estão casados há vários anos, parece óbvio que a felicidade matrimonial não é uma questão de sorte, é fruto de dedicação, esmero, trabalho, amor, paciência, disposição de aprender e o firme desejo de superar os obstáculos do caminho. Conseguir que dois seres com personalidade e caráter diferentes, que vêm de contextos familiares diferentes, com fraquezas e pecados, com hábitos arraigados, desde antes do casamento, possam conviver em harmonia e amor, é um prêmio à dedicação e à fé e confiança no Senhor. Deus está disposto a fazer isso e quer orientar, guiar, guardar, apoiar, corrigir e abençoar até que se consiga felicidade e maturidade na relação matrimonial. Uma relação matrimonial madura e equilibrada não se produz de um dia para o outro, mas se o marido e a mulher se dedicam a buscar um bom entendimento e fazem os ajustes necessários, serão recompensados com muitos anos de felicidade. E seu lar brilhará com a graça daquele que prometeu abençoar todas as famílias da terra. Lembre-se das palavras de Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família, a sua casa, que você tenha uma relação matrimonial frutífera, abençoada, pujante, feliz,
serás tu e a tua casa, se seguires ao Senhor, a esses princípios que nós ensinamos, em nome de Jesus. Que você tenha uma relação sexual abençoada por Deus, que você tenha harmonia e paz no seu lar, e que você tenha felicidade, maturidade e um pedacinho do céu na sua casa, no seu lar e na sua família. Um beijo do pastor Giovanni, que Deus abençoe. Curta aí o nosso canal PR Giovanni, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e que Deus abençoe tremendamente a sua vida. Um abraço, gente.